Fala pessoal, tudo bem? Então, vou deixar uma dica aqui para vocês, faz tempo que a gente não se fala. Então, esses últimos dias a gente não conversou, não se falou, porque o que eu estava fazendo? Eu estava tentando encontrar aí para vocês um simulador de robótica. Então, é meio complicado porque tem muita coisa que a gente acaba fazendo aí na nossa atividade prática lá no NAC, com a nossa oficina de robótica. E como é que a gente ia ter uma experiência se todo o nosso material é físico? Então veio uma ideia na minha cabeça assim de, poxa, vamos tentar trazer essa experiência para vocês, só que de uma forma virtual. Então nada melhor do que um simulador. E depois de bastante procura, bastante trabalho, eu encontrei esse simulador aqui, ó, o Roberta Labs, tá? O Roberta Labs, ele é um simulador de robótica. Eu vou deixar o link para vocês. Então, o que o Roberta Labs faz? Ele trabalha com diversas plataformas aqui de simulação, né? Então, inclusive tem a nossa plataforma EV3, tem plataformas mais antigas como o NXT e tal, mas o que importa para a gente é a plataforma EV3. Então, a gente vai trabalhar com o EV3 padrão, está na versão beta ainda, mas vamos tentar esse EV3 ter versão beta. O que a gente tem aqui então? A gente tem essa interface onde o primeiro ícone é o menu para a gente trabalhar com a programação, o segundo ícone são as plataformas que ele pode trabalhar, ok? Aqui nós temos um menu de ajuda, tá? É um manualzinho, o menu do usuário ou utilizador, tutoriais, eu tenho as galerias. Bom, e aqui depois o que a gente tem? Tem o idioma. Como ele já identificou que o meu navegador está em português, ele já puxou aqui o português, então a gente está com a interface dele traduzida. A ideia aqui agora é que a gente tem então duas partes. A parte do programa, que é toda essa onde a gente vai tirar códigos e tudo mais, e a parte da configuração do robô. Bom, o que eu tenho aqui nessa parte principal de configuração do robô? Eu tenho o diâmetro das rodas, a distância entre uma roda e outra, tá? Eu tenho as 4 portas de sensores, aqui ele já vem com sensor de toque, giroscópio, sensor de cor e sensor ultrassônico, e ele já vem também na porta B e C com 2 motores grandes. Eu posso adicionar mais coisas? Posso. Em ação eu tenho motores grandes. Se eu peguei alguma coisa e eu não quero mais aquele item, eu arrasto para cima da barra, onde nós chamamos de caixa de ferramentas, devolve. E eu tenho então motor grande e motor médio. Tá? O motor grande ele tem lado, né, onde eu vou colocar ele na minha montagem, e o motor médio ele só vai para frente e para trás. Sensores. Tenho todos os sensores aqui para eu utilizar virtualmente, igual os sensores que eu tenho então lá na minha caixa, lá na nossa caixa de Lego. E aqui então ele já vem com aquela configuração básica. Bom, voltando para a parte do programa, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma barra lateral onde ele vai me mostrar diversas coisas. Para você centralizar a tua programação, você pode usar aqui na lupa, centralizar, a programação vai ficar aqui no meio. Ou você arrasta aqui para cima e ela já está então pronta para você começar a trabalhar aqui com os comandos. Então no primeiro item aqui eu tenho as informações do software, por quem que ele foi feito, aonde que ele foi feito, essas informações sobre o software. Aqui o help, né? A ajuda que também estava aqui em cima, então ela vai aparecer aqui do lado para eu poder entender todos os procedimentos de funcionamento dos itens. Aqui eu tenho documentação. Documentação nada mais é do que comentários. Eu posso colocar aqui um comentário, tipo o que esse programa faz. Por exemplo, explicação da plataforma, por exemplo. Posso configurar aqui, personalizar fonte e tal. Próximo item é o código fonte. Ele basicamente tem
forte influência da linguagem C, né? É uma linguagem estruturada aqui, né? Toda influenciada pela linguagem C. E aqui é que está o mais legal, o último item, que é o nosso simulador. O nosso simulador a gente tem então diversas arenas, ou diversos campos, ou tapetes de prova, ou cenários, como queiram chamar. Você pode observar que agora aqui do lado do idioma abriu mais um item, que é o item dos cenários. Então eu tenho o cenário simples, o cenário de desenho, onde o robô vai fazer um desenho. Eu tenho o ambiente Roberta, que é uma praça de provas, o ambiente de salvamento. Então eu vou passar por todos esses daqui para vocês visualizarem. Eu posso trocar aqui na mudança de ambiente ou aqui em cima também. Então o primeiro, ele tem uma área onde eu posso, tudo que eu levar o mouse em cima e se transformar nessa mãozinha, eu posso mexer os itens desse cenário. Então eu tenho um obstáculo e eu tenho aqui a representação do meu robô, com base naquilo que ele foi configurado previamente aqui na área de configuração do robô. Voltando aqui então, tudo que eu levar o mouse em cima e ele fizer mudar o ponteiro dele para essa mãozinha, é o que eu posso então mexer, mudar de lugar e tudo mais. E o que eu passar o mouse em cima e ele não apontar aqui com a mãozinha que é um item, faz parte então do cenário. Aqui então eu tenho para dar o play na programação, caso eu faça uma programação aqui. Eu tenho para mudar o ambiente, que é a mesma coisa desse menu que eu vou mostrar já para vocês. Eu tenho aqui uma interface do EV3 para eu ver o que está acontecendo na tela do EV3, caso eu mande alguma mensagem de texto, aqui, alguma coisa nesse sentido, né, para aparecer aqui. E eu posso fechar ele aqui nesse x aqui em cima. O que mais que eu tenho? Eu tenho a tabela de monitoramento. Aqui na tabela de monitoramento eu posso ver tudo o que está acontecendo em tempo real com o meu robô aqui no simulador. Então, taxa de atualização de tela, tempo de funcionamento, posição do robô em cima da mesa, angulação do robô com base no ponto inicial dele, angulação dos motores, sensor de toque. O sensor de toque é essa barra aqui na frente, onde eu levo ele em cima de alguma coisa. Perceba que ele muda de cor e ele muda aqui o valor do sensor. Então ele indica que ele tocou, que ele bateu, né? Sensor de luz é esse sensor que está aqui na frente, tá? Inclusive ele pode trabalhar como sensor de luz ou sensor de cor também. Ele mostra aqui nessa bolinha qual é a cor que ele está lendo naquele momento. Então aqui, porque o fundo da mesa é branco, ele está lendo branco. Aqui, porque o fundo da mesa é cinza, ele está aqui lendo cinza. Aqui preto, ó, conforme ele está aqui em cima da linha, preto, azul, amarelo, verde, vermelho. E em cima do obstáculo ele não lê, por quê? Porque ele está no mesmo lugar que o obstáculo e o lugar do chão aqui da mesa é branco. Então se eu colocar aqui em azul, eu posso ver a intensidade de luz que esse objeto reflete e a cor dele. E o último, que é todas essas espécies de tracinhos, de raiozinhos que estão saindo aqui do nosso NXT, do nosso EV3 virtual, é o sensor ultrassônico. Então você pode observar que ele tem um facho aqui que está indicando que ele está fazendo essa leitura. Se eu modificar de lugar, ele vai me dizer para que lado que ele está pegando então esse facho, né, na indicação dele. E ele vai me mostrar aqui em centímetros qual é a distância do objeto em relação ao meu robô. Então é bem interessante essa tabela para que eu possa saber o que está acontecendo no meu robô em tempo real. E agora, o que eu posso fazer? Um teste básico aqui com os últimos itens. Então já mostrei aqui a tabelinha de itens e o último aqui é o voltar à posição inicial. Se eu clicar aqui, o meu robô volta à posição inicial onde ele estava. Os objetos não, mas o robô volta. E aqui eu posso carregar uma imagem, por exemplo, do meu computador para essa imagem compor o meu cenário. Então antes de avançar, vamos ver quais são os cenários. Esse é o cenário simples, onde eu tenho uma linha para ele seguir, cores, um objeto e aqui algumas medições, tá? O segundo é o ambiente de desenho. Esse ambiente de desenho, onde eu
puxar o robô, ele vai fazer um pontinho preto e quando ele começar a andar, vai desenhar uma linha. Então, aonde ele está andando, traço onde ele está andando. O próximo item é o ambiente Roberta. É um campo de provas onde ele tem caminhos, objetos que ele pode então interagir. O próximo cenário é o ambiente salvamento, onde é um seguidor de linhas com diversos tipos de movimento e itens soltos no meio do campo que ele tem que fazer o resgate, certo? Então, o próximo é um ambiente de provas, né, de campeonato, onde foi desenvolvido pela própria equipe do Roberta Labs. E o último é um ambiente de cálculo matemático, onde a gente vai trabalhar com plano cartesiano, eixo XY, para ter um pouquinho mais de visão nesses elementos da matemática. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem aqui do ambiente do Roberta Labs. Eu deixo essa dica para vocês começarem a explorar a ferramenta, ver o que vocês conseguem fazer. E eu vou fazer aqui uma montagenzinha básica, uma programaçãozinha básica para ele andar. Então, em ação, mover para frente, por exemplo, aqui numa velocidade vai de 0 a 100, vou colocar aqui 100%, a uma distância de 50 centímetros. E aí eu vou simular, eu vou fazer esse robô andar. Eu venho aqui no Play e clico nele. E ele vai desenvolver essa pequena programação aqui no meu cenário. Se eu colocar, por exemplo, aqui virar para a direita num ângulo de 90 graus, ele vai desenvolver. Então vou voltar ao cenário inicial, vou dar play aqui e ele vai lá e vai desenvolver então aquela programação. Andou para frente, virou 90 graus e ficou pronto para executar as próximas programações, ok? Pessoal, então é isso, espero que vocês gostem, curtam aí o ambiente de simuladores, né? Simulador virtual ali de robótica. Utilizem bastante, explorem bastante para vocês poderem desenvolver aí a criatividade para quando a gente retornar para as aulas não tenham esquecido tudo o que vocês aprenderam, tá certo? Um abraço, pessoal, e até mais!